Já imaginou as diversas referências históricas que um espaço pode conter? Os primeiros traços arquitetônicos surgiram há mais de 12.000 anos. Os materiais mais tradicionais, como o gesso, por exemplo, surgiram há mais de 9.000 anos. Nos anos 80, São Paulo ganha um evento que, ao mesmo tempo que remonta essas referências históricas, apresenta tendências e propostas da arquitetura para o mercado. Tendências essas que não poderiam deixar de lado a preocupação com as gerações futuras em relação à materialidade das construções, vida útil dos elementos e como tratamos os resíduos gerados. Precisamos pensar e questionar para onde está indo tudo que nós rejeitamos no passado. A questão da sustentabilidade no universo da construção civil sempre me inquietou muito. Ela se tornou muito mais premente quando cheguei na Casa Cor, porque ali não era pautar matéria, né? Era fazer a revista ao vivo. Acho que a gente precisa retomar no ano de 2014, que foi o final do ano de 2014, quando eu cheguei à Casa Cor. Naquela época não como presidente do conselho, mas como executiva, enfim, que vim designada pelo Grupo Abril para cuidar desse negócio. Então, de imediato, isso foi na virada de 14 para 15. Naquele momento, a gente vivia em São Paulo uma crise hídrica danada, né? Então, assim, eu já tinha ali a possibilidade de ter problemas seríssimos no evento, né? E eu falei, olha, tem aí os ingredientes para a gente virar esse jogo. Ela trouxe a ideia de nós instalarmos um programa de sustentabilidade para a Casa Cor. A ideia é que em 5 anos a gente tivesse uma certificação, onde a gente pudesse mostrar para o público essa nova mudança e esse olhar atento para a sustentabilidade. Com isso, a gente tinha ações relativas à gestão de resíduos, que se deu início em 2016. Na época, algo em torno de 12.000, 14.000 metros quadrados, com quase 90 ambientes. E me preocupava muito a questão do lixo, do resíduo. Eu falava, o que vai acontecer com tudo isso que a gente vai fazer? A gente tinha uma fama muito ruim, de que existia um desperdício muito grande, que tudo aquilo virava lixo, e eu acho que naquele momento a gente começou a fazer essa roda girar de uma outra maneira. Na época também a gente não tinha todos os destinos adequados para todos os resíduos gerados numa amostra como Casa Cor. Imagina que o nosso resíduo é o resíduo da construção civil. E a gente não tinha ainda todos os receptores disso com uma condição adequada também para poder recebê-los. Em 2016, a gente instalou esse programa baseado na gestão de resíduos, porque a gente identificava que era o que ia promover maior impacto, não só na consciência de todos os envolvidos ali, mas um impacto realmente ambiental. Então era um momento de aprendizado para todos. Houve alguma resistência, mas tinha um lado positivo. O fato do arquiteto não se preocupar mais com a caçamba, com o resíduo, que naquele momento para ele era mais uma tarefa que ele tinha que desenvolver dentro daquela dinâmica, com prazos curtos, para montar um ambiente de Casa Cor. Não é simples, né? São muitos os atores, né?
São muitos os atores com muitos desejos e cabe à Casa Cor fazer essa orquestra. Então foram anos aí, né? Os últimos 6, 7 anos, eu acho que atentos a essa bússola, né? Tentando adequar essas políticas, porque nem sempre, né, o que a gente estabeleceu foi cumprido na íntegra, mas e algumas dessas premissas elas foram até superadas rapidamente, né? O que nos tornou ainda mais ambiciosos. Nossa principal atividade hoje compreende montar grandes cenários, um grande palco para experiências, né? Isso envolve o manuseio de resíduos e nunca fez sentido na minha cabeça montar, construir e desmontar sem que a gente tivesse os melhores métodos e a melhor eficiência para isso. A gente se viu com uma itinerância. Depois de ficar 14 anos no Jockey e todos os processos e procedimentos mapeados para uma localidade, a gente se viu tendo que replicar esses mesmos processos e metodologia para 2 endereços divergentes, né, e desafiadores em grau e escala enormes, né, e isso então foi muito importante para justamente a gente ratificar a importância desse pilar da sustentabilidade. Em 2021 nós conhecemos a Ciclo. O evento ele foi montado no Allianz Parque após 14 anos de Jockey Club. A gente passou a ser uma mostra itinerante. Passou não, voltamos a ser uma mostra itinerante. O Allianz Parque foi um grande desafio para a gente, porque a gente está acostumado a tratar operações mais curtas, né, com alto impacto num curto espaço de tempo, mas com uma característica de resíduo diferente, né, que é o que a gente chama do convencional do RSU, que é reciclável, rejeito e orgânico. Na hora que a gente veio para a Casa Cor ela é uma obra dentro de um evento. Então existe umas especificações diferentes em relação às classes de resíduo. A gente estava no 5º, 6º e 7º pavimento do edifício garagem do Allianz Parque. A gente estava a 30 metros de altura. Então a gente precisou criar uma logística que desse condição para o operário das obras da Casa Cor descartar o resíduo de forma correta, mas que ele não se perdesse no caminho, né? Então a gente criou um ponto de entrega voluntário, né, um PEV que a gente chamava, no 5º pavimento, onde todos os operários das obras da Casa Cor levavam os materiais já segregados, já separados, ou seja, era gesso só com gesso, entulho só com entulho, madeira só com madeira, reciclável, os vidros, os orgânicos, os rejeitos já separados, já segregados. E aí desse pavimento para as caçambas embaixo, onde ficava no térreo e no primeiro subsolo, a minha equipe, a equipe da Ciclo, fazia esse transbordo, levava esse material para lá. Então foi uma forma que a gente teve de ter o primeiro contato com o resíduo que a gente tinha pouca experiência no momento e garantir que esse material ele não seria contaminado em momento algum. Então foi um grande desafio para a gente, que a gente conseguiu lograr com êxito, né? A gente teve uma certificação lixo zero com uma taxa de desvio de aterro de 99,7%, né? E tudo isso foi graças a todo o empenho da equipe Casa Cor e equipe Ciclo. Como a Ciclo ela já estava no Allianz, já era parceira do Allianz, isso facilitou muito para a gente, porque a gente tinha alguém que já entendia do assunto, conhecemos pessoas muito competentes e tinha no papel do Vincenzo um consultor lixo zero. Certificação lixo zero é uma certificação que visa reconhecer tanto de empreendimentos fixos como empreendimentos efêmeros, né, eventuais, como eles trabalham, como eles tratam a gestão de resíduos que é gerado, que acontece dentro do empreendimento.
Ela tem como premissa que esses locais desviem pelo menos 90% de todo o resíduo gerado do aterro sanitário, ou seja, somente 10% vai para aterro. Ela é uma metodologia internacional, ela é baseada em métodos que a ZIWA emprega fora do Brasil, tanto na América do Norte como na Europa, que é a ZIWA, quer dizer Zero Waste International Alliance, Aliança Internacional do Lixo Zero, que além de, obviamente, você fazer o desvio do aterro, você tem uma série de critérios que precisa ser adotados, né? Como é feita a capacitação das equipes, se tem algum tipo de caso de upcycling, ou seja, se a gente consegue dar destino final para alguns materiais de baixa reciclabilidade, como é feito toda a parte da operação, do processo de resíduos dentro do empreendimento, as comunicações visuais. Então, tudo isso é avaliado durante a certificação do Lixo Zero. Todo operário, no primeiro dia de obra, quando entra em Casa Cor, ele passa por um pequeno treinamento. É o que nós chamamos de integração. Feito muito bem pelo nosso técnico de segurança do trabalho, que é o Alexandre Rodrigues. Ele criou um pequeno treinamento onde essas pessoas elas são pontuadas de como lidar dentro de uma obra Casa Cor. Quais as características que a gente tem, o que é que a gente se espera do operário. E a gente inseriu nesse conteúdo a gestão de resíduos, a necessidade deles fazerem a triagem dos resíduos ainda no seu canteiro. Dentro da Casa Cor, a Ciclo ela atua desde o primeiro dia de montagem dela, né? Então, como a operação ela compreende mais ou menos 6 meses, desde o primeiro dia de montagem até o último dia de desmontagem, a gente entra no primeiro dia implantando toda a parte de equipamento necessário, né, containers, caixas, caçambas, e também capacitando as pessoas. Falando de Casa Cor especificamente, né, a gente tem um núcleo de equipe fixa que vai ficar do começo ao fim, né, que geralmente fazem parte do staff da Casa Cor, produtores, segurança, limpeza, carregadores. E a gente tem um núcleo de equipes eventuais, que são pessoas que vêm para construir e depois vão embora. Para essas equipes fixas, a gente dá um treinamento logo no começo da operação, mostrando como que vai funcionar o fluxo de resíduos, como que tem que acontecer a separação dos resíduos dentro dos canteiros, aonde vão ser colocados esses resíduos depois do descarte, qual vai ser a destinação final. A gente fala um pouco de processo Lixo Zero, para eles entenderem que existe algo além do gerenciamento de resíduos sólidos e também para eles levarem isso para casa deles, né? Dentro do processo Casa Cor, a gente separa ele em 3 fases, né? Convencional: montagem, evento e desmontagem. Na montagem e na desmontagem, a gente tem a característica do resíduo de obra, né? Além do resíduo de evento. No evento, né, ele é mais simples, a geração de resíduo é menos expressiva, e aí você tem mais o RSU, mais os resíduos convencionais sendo gerados em relação a primeira e a terceira fase. Para montagem e desmontagem, a nossa orientação para as pessoas que estão nos canteiros e também para o staff de Casa Cor é que a gente segregue o resíduo em classes. A gente tem os entulhos, gesso, madeira e um pouco também desses perfis metálicos que são gerados dentro das obras, né? O entulho, como ele já sai daqui limpinho, pronto para ser reciclado, né? Ele vai para uma usina de reciclagem e vira agregado miúdo. O resíduo da construção civil da Casa Cor foi encaminhado para a RAF Entulhos, que é uma usina localizada em São Bernardo do Campo, aqui na região metropolitana de São Paulo. Essa usina ela tem uma capacidade de recebimento de 600 mil metros cúbicos mês de resíduos da construção civil. Ela faz a comercialização dos agregados miúdos, tanto como terra, areia, como o borrachão, o pedrisco, as britas. Então o entulho ele é reciclado e reinserido no processo da construção civil novamente. O gesso ele vai para uma empresa em Guarulhos, que ele recicla o gesso. Ele transforma, entra num processo químico e físico que ele transforma as placas de gesso em insumos, em matéria-prima para a produção de novas placas de gesso. A madeira, como ela sai muito limpinha, né, ela sai separada aqui do canteiro de obra,
ela é encaminhada para uma usina de biomassa, ela vira energia também. Os recicláveis, metal, alumínio, plástico, papel, vai para a indústria da reciclagem. Os orgânicos, eles são acomodados aqui na nossa base, aqui em loco, na área do evento, em bombonas de 200 litros hermeticamente fechadas, justamente para garantir que o orgânico tem uma qualidade boa na hora de ser encaminhado para o seu destino final, não gerar cheiro, não gerar vetor, né, barata, rato, mosca, e ele é encaminhado para usinas de compostagem. Estamos hoje na AgroDKV, uma usina de valorização de resíduos orgânicos e rejeitos. Falando de rejeitos especificamente, ele chega aqui, ele passa por uma central de triagem de resíduos pós-consumo, onde ainda há um filtro, ainda há uma segregação de alguns materiais que podem ser reciclados, podem ser valorados de alguma forma, antes de serem encaminhados como rejeito para a CDR. No final desse processo, esse rejeito, que tem um alto poder calorífico, ele é transformado em energia elétrica. Já falando dos orgânicos, né, a AgroDKV ela tem uma área voltada somente para orgânicos. O resíduo ele chega já segregado, preparado para ser compostado. Depois desse processo, né, das leiras de compostagem, que é justamente o que está aqui atrás, esse resíduo ele é reduzido, ele é decomposto, né, e é transformado no final de 3 meses em terra vegetal, em adubo. Então, nessa gestão agora, né, nessa edição da Casa Cor, a gente tem uma novidade que é tentar zerar ao máximo, então a gente tem conseguido até o momento, né, zerar ao máximo a destinação para aterro sanitário. Então tudo que eu não consigo aproveitar, valorar, vira rejeito e a gente encaminha isso para o CDR. Até o momento a gente não encaminhou nada para aterro sanitário. Tudo que foi gerado de rejeito dentro da Casa Cor é passível de queima, né? É possível encaminhar para geração de energia, para CDR. Existem algumas restrições para o CDR, que o lixo está úmido, esse material está com uma certa umidade e não tem como fazer a queima, mas nesse caso a gente tem conseguido preparar esse material para encaminhar para a usina sem retorno dele. Já está na veia da marca a gente sempre apoiar instituições ao longo desses 35 anos. Mas quando a gente se deparou com esse trabalho focado em sustentabilidade de resíduos, isso era algo novo. A gente tinha materiais nobres, de excelente qualidade, que estavam sendo retirados daqui, e que poderiam ter um novo uso. A gente iniciou essa atividade focada em resíduos em 2016. Lá a gente não conseguiu a aderência devida, foi muito pouco o que a gente conseguiu salvar dos ambientes, e a gente percebeu que a gente precisava de parceiros ou de custeio desse transporte. Ao longo dos anos, algumas instituições passaram nesse período em parceria conosco, até que a gente descobriu o Fazendeando, da Esther Carro, que é filha de um líder comunitário lá no Jardim Colombo, e a gente percebeu, nossa, olha, ela é arquiteta, existe o bom senso em lidar com isso. Você está atingindo moradores de uma comunidade que necessitam desse tipo de material. E a Esther estava desenvolvendo também um programa de qualificação de mão de obra para as mulheres moradoras daquele local, focadas na construção civil. Eu faço parte da ONG Fazendeando. Começou com a Esther limpando um lixão e tentando transformar em um parque. E a gente está aqui hoje recebendo essas doações da Ciclo e da Casa Cor. Essa ONG auxilia nesse processo e ela direciona para pessoas dentro da comunidade que precisam desse material.
Então a gente entendeu que esse era uma conexão perfeita para que a gente pudesse desenvolver projetos para uma comunidade ou um grupo de pessoas necessitadas, e fazem com que a gente transforme o que poderia ser lixo e vai para uma causa tão nobre quanto o material. Essa ação ela foi nos sugerida pela Verônica Pouser, que ela fazia a nossa gestão de resíduos lá no Jockey. Verônica é uma apaixonada por animais, como eu também, e o grupo que trabalhava com ela, e já era, eu acho que uma ONG que ela já dava apoio e tudo, e surgiu essa ideia da Verônica, ela falou, nossa, a gente gera aqui tanto resíduo vindo dos restaurantes com as embalagens, que esse tipo de produto ele pode ser revertido para que essa ONG, obviamente, venda aquele produto e consiga trazer recursos para ela fazer castração de animais de rua. E a gente achou isso interessantíssimo. A gente, se eu não me engano, a gente gera em torno de 40 quilos só das tampinhas. A gente está falando de tampinha de água mineral, né? Por edição. Então, para nós aquilo era muito interessante e podia ajudar uma outra vertente que nem imaginava que poderia ser ajudada, mas que a gente acha tão importante quanto, principalmente para as pessoas que são apaixonadas por animais. Estamos em 2022, mas sabemos que já passamos pela fase da auditoria e recebemos o certificado agora com um índice de 99,7% de valorização, o que para nós é uma satisfação incrível, porque a gente vem a cada ano superando nossos próprios números. E agora, daqui para frente, estabelecemos um desafio que talvez seja a concretização da gente provar que somos o evento mais sustentável do Brasil. Junto com o Vicenzo, a gente aceitou o desafio de estabelecer uma meta de 100% de valorização dos resíduos. E é o que a gente espera conseguir essa certificação e esse reconhecimento. Os desafios para Casa Cor 2023 é tentar trabalhar realmente ao máximo com estruturas leves, fáceis de serem instaladas, para justamente a gente diminuir o volume de resíduos sólidos que o evento está gerando, né? Uma das metas da certificação Lixo Zero é você ter uma política de redução de resíduos, ou uma política de reaproveitamento ao máximo desses resíduos. A gente tem que conquistar as pessoas, né? O que a gente estabelece como política, se ela não bate o coração, né, dos atores que estão ali envolvidos, ela é letra morta, né? Então a gente precisava inspirar a nossa equipe para que eles entendessem que era possível, né? E na medida em que você consegue ir tecendo essa rede de apoio, quando as pessoas não só entendem que aquilo é uma bandeira, né? A bandeira está lá. Se você não assume isso no dia a dia, então se a gente adota como prática, né, eu acredito que o que inspira é o exemplo, né? Se a gente consegue ser o exemplo, aí sim você consegue tocar o outro. 3 anos depois a gente tem um evento que é totalmente limpo. Mas essa conquista, ela se dá pelo exemplo, né? E não pela coerção ou pela punição. É óbvio que essa política ela prevê algumas, são regras que precisam ser atendidas, né? Mas elas são sempre negociadas. E hoje eu acho que já caiu assim, no modus operandi de quem chega na Casa Cor. Nós temos uma cartilha, posso chamar de cartilha manual, né? No manual, onde a gente estabelece todas essas premissas, né? A gente agora tem que elevar a régua mais do que do que a gente já conseguiu. Nós temos 18 franquias, a gente precisa fazer com que esse modelo instituído em São Paulo, que é a matriz,
possa atingir mais pessoas. A gente tem trabalhado e tem colhido bons frutos para que aquilo que a gente realiza aqui seja aderente ao modus operandi do que eles fazem lá nas suas respectivas cidades, uma vez que eles fazem, na essência, a mesma coisa que a gente faz aqui em São Paulo, é claro, num grau e numa escala menor, implementar uma cultura, né, que permeasse todos os atores dessa grande plataforma que é a Casa Cor. E isso envolve a todos, envolve nossa diretoria, envolve o carregador, que pode estar simplesmente levando uma caixa como aquela, mas faz com que todo o grupo seja envolvido pela causa e dê atenção devida a isso. Para mim isso é muito gratificante. Mostra que é possível e que num país onde a gente tem tanta desigualdade, tantos desperdício, mostra que a gente pode sim fazer algo diferente em prol da humanidade, em prol da natureza, em prol da condição do nosso planeta, em prol de criar mudanças efetivas para que a gente tenha um mundo melhor.